ao plano do próprio Senhor. Vão e façam discípulos ao longo do caminho, indo e voltando, abraçando e acolhendo à volta da mesa, no dia a dia, estudando a palavra, discipulando amigos e irmãos, cumprindo a missão, compartilhando a salvação, multiplicando discípulos. Bom dia, irmãos, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor seja com a vida de todos vocês. Amém? Muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã. Se há alguém aqui que nos visita pela primeira vez, seja bem-vindo. Você também que tem essa oportunidade de nos assistir pelo nosso canal, fique conosco até o final. Certeza que você será abençoado e quero aproveitar também a ocasião para mandar um beijo e um abraço. Quem é da época aí, eu quero mandar um beijo e um abraço para mim, como é que é? Para minha mãe e para meu pai e para você, alguém lembra? Né? Tem uma galera aí que é dessa época, né? Manda, olha lá, o Emerson está lembrando disso. Então, quero mandar um beijo aí para Dona Maria da Glória, mais conhecida como minha mãe. Seu Márcio, mais conhecido como meu pai, estão no Rio de Janeiro. Amo vocês, beijos. Fazem aniversário essa semana aí, dia 6 e dia 8. Estão sempre com a gente. Glória a Deus. Queridos, vamos lá. Nós estamos na série Multiplicando Discípulos. A primeira mensagem foi no Dia dos Pais, foi eu que ministrei, trazendo uma palavra ao coração da igreja sobre a importância da gente discipular os nossos filhos, né? Alertando que a igreja, que a responsabilidade de discipular os nossos filhos é nossa, é do papai, é da mamãe, mas também a gente precisa olhar isso de uma outra forma também, como um privilégio que Deus nos dá de conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor. Na segunda mensagem, o pastor Eduardo falou sobre a grande comissão, que nós devemos alcançar o mundo cumprindo essa grande comissão, e isso acontece ao passo que a gente se multiplica através de outros, ou seja, a gente transborda daquilo que o Senhor nos dá sobre a vida de outras pessoas. E no último domingo, o pastor Caetano pregou para a gente sobre o que é ser discípulo, deu a definição de discípulo, né? Uma mensagem abençoadora, aliás, todas elas. Ele falou que o discípulo é aquele que respira a palavra, é aquele que ama sacrificialmente e é aquele que frutifica, não é isso, pastorzão? Então, uma palavra abençoada, e ele falou sobre o custo também do discipulado, citando Billy Graham, dizendo que a salvação, irmãos, ela é de graça, mas o discipulado vai custar tudo o que nós temos. Então, quem não assistiu a essas mensagens, vale a pena, tem a playlist lá no nosso canal, você pode assistir. Eu fiz um resumo do resumo, tá, do que aconteceu. Também tem no nosso aplicativo Mapa Mental, também se você quiser baixar, está disponível para toda a igreja. E, aliás, se alguém tiver alguma dificuldade com o mapa mental, pode falar comigo, tá? Sou eu que faço esse mapa na segunda-feira para todas as redes, né? E deixo disponível para a igreja. Então, se algum líder, algum facilitador tiver dificuldade, pode falar comigo diretamente. Amém? Então, nós vamos hoje para a quarta mensagem, né? Que será ministrada por esse humilde pastor que vos fala. Lembro de humildade, eu lembro de um amigo que veio de São Paulo, controlador de voo, então ele trabalhava, né, no lugar de maior movimento da América Latina, né? E assim, ele não era um cara muito humilde, né? Aí quando a gente tocava no assunto de humildade, ele falava assim: rapaz, mas para que eu vou ser humilde se eu sou o melhor, né? Então eu falei assim: rapaz, calma, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Mas que Deus o abençoe, não sei onde está mais, mas que ele tenha baixado essa bola, porque a palavra diz que o Senhor concede graça aos humildes e rejeita os soberbos. Eu quero ser aceito pelo Senhor, eu quero receber graça do Senhor, então eu peço humildade, quebrantamento e joelhos no chão. Queridos, então o tema da minha palavra é edificando discípulos multiplicadores. Eu vou falar sobre o processo, e aí eu convido você
texto vai ser projetado, mas se você quiser abrir na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, a gente vai ler o verso 1 e 2. 2 Timóteo, verso 2, capítulo 2, perdão, e verso 1 e 2. Amém? O Senhor nos diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá nessa manhã. Essa manhã a sua misericórdia se renovou mais uma vez sobre a nossa vida. E nós estamos aqui reunidos como igreja, Pai. Isso é um presente do alto. Nós estamos aqui, ó Pai amado, como igreja do Senhor, para exaltar, para engrandecer, para honrar o Teu nome, Pai. A gente não se cansa de dizer que o Senhor é o nosso convidado especial nesse lugar, sempre foi e sempre será. Então eu te peço, Pai amado, se faz presente aqui nesse momento. É um momento em que nós queremos ouvir a Tua voz. Pai, os meus irmãos não saíram de casa para ouvir a voz humana, mas a voz do Senhor, Pai. E diz a palavra que as Tuas ovelhas conhecem a Tua voz. Então fala ao nosso coração, Pai, porque a Tua palavra é a única palavra capaz de gerar transformação e mudança na vida do ser humano, Pai. Eu te entrego esse momento e peço a direção do Teu Espírito, Pai. Muito obrigado, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. O processo de discipulado, irmãos, ele é simples, né? Conforme a gente vê nas Escrituras, é discípulo gerando e edificando outros discípulos, e este, por sua vez, vão gerar e vão edificar, vão fortalecer novos outros discípulos. Porque Jesus, Ele nos pediu discípulos. Jesus não quer frequentador de igreja. Posso ouvir um amém? Não quer frequentador de igreja. Pastor, você está querendo dizer o que eu não sou discípulo, eu frequento a igreja, como é que é isso? Não, estou querendo dizer que ser discípulo de Jesus é muito além disso. Vai muito além do que frequentar a igreja. Jesus também não quer, irmão, simpatizante. Sabe, aquela galera meio perturbada dos juízos que fala assim, não, Jesus é um cara bacana, mas o fã-clube dele é ruim, sabe? Entendeu? A igreja não presta. Então, Jesus não quer isso também. São essa galera aí que não entende nada de quem é o Senhor e fica dando essas opiniões aí. E Jesus também não quer, irmãos, o cristão nominal. A nossa nação, estatisticamente, aí a gente pode colocar cerca de 80% do povo brasileiro se diz cristão. Mas muitos são aqueles que só entram, vamos dizer assim, né? Só frequentam uma igreja, só entram numa igreja no momento de casal para se proteger da chuva. Mas Deus não quer isso, né? Mas quando você pergunta a pessoa, ela fala assim, não, eu sou cristão. E a pergunta que eu quero fazer, e no decorrer da mensagem, através dos pontos, eu vou tentar responder isso, é a seguinte: como podemos gerar discípulos, né? Como funciona esse processo? Quais são as qualidades, irmãos, ou virtudes espirituais que um discípulo precisa ter para gerar outros discípulos? E aí, a partir daí, a gente conversa, né, caminhando nos pontos da mensagem. O primeiro ponto é o seguinte: um discípulo multiplicador, ele tem no seu coração, na sua mente, o senso de urgência. No Evangelho de João, você não precisa abrir, vai ser projetado no capítulo 4, verso 35, o nosso Senhor vai dizer assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros, ou algumas versões, brancos para a colheita. O discípulo, ele recebe do Senhor esse sentimento de urgência em gerar novos discípulos. Ele entende que o Senhor aponta para esse caminho. Então Jesus fala, olha, levantem os olhos e vejam. Vocês não querem enxergar? Não é assim, irmãos, que funciona a nossa vida? Tanta coisa, principalmente na Escritura, está ali na nossa cara e parece que a gente faz questão em não enxergar. Jesus está dizendo, olha, os campos já estão maduros, estão brancos.
Ele não está dizendo, olha, vai ficar daqui um tempo, vai se tornar branco, aí vocês se preparem para a colheita. Não, Jesus está falando o seguinte, os campos já estão brancos. E é nessa verdade que a gente precisa caminhar. Então, quando a gente olha para uma pessoa, por mais que ela tenha uma vida, como é que eu poderia dizer, uma vida confortável, uma vida tranquila, um bom carro, um bom emprego, enfim, todas essas coisas, se ela não tiver Deus, ela está precisando do principal. Porque no coração do homem, há uma frase que diz assim, né? Há um buraco do tamanho de Deus no interior, na alma do ser humano. As pessoas precisam de Deus, é isso que Jesus está falando aqui. Então, a gente precisa caminhar com esse senso de urgência. A minha comida é fazer o quê? A vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus está dando uma lição para os discípulos, dizendo que, olha, acima de comer, acima de beber, acima das minhas necessidades mais básicas, está cumprir a vontade do meu Pai, está cumprir a missão que Ele me entregou. Essa semana, que a palavra é maravilhosa, irmãos, quando ela nos orienta a fazer algo e a gente, desculpa a expressão, né? Me perdoe, toma vergonha na cara e decide fazer, sabe? Então, essa semana, na quinta-feira, eu estava precisando imprimir uns negócios de gráfica para o retiro das mensageiras, né? E abrir um parêntese, as nossas meninas estão lá na Chácara Aprisco agora, nesse momento, nesse retiro estadual. Irmãos, já assim, para a honra e glória do Senhor, de todas as caravanas, de várias organizações de mensageiras do Estado, a gente já chegou lá ganhando já o troféu de maior caravana, amém? Então, as meninas estão lá sendo ministradas lá, e a gente fica muito feliz, e à noite elas vão estar aqui com a gente, orando, celebrando, então vai ser um fechamento, né, com muita festa e com muita alegria. Mas voltando, então eu fui na gráfica preparar uns negócios para a Raquel, e aí ela me orientou, e eu fui pedir ali, a gráfica estava muito cheia no momento, a menina me atendeu, e eu deixei o serviço e saí. E aí depois, resolvendo as coisas na rua, a Raquel me liga, amor, você pediu de tal jeito? Eu falei, não, pedi diferente. E aí ela falou assim, não, amor, tem que ser, não é assim, assado. E o que eu, como bom marido, fiz? Né? Vazei para a gráfica para corrigir o erro, né, irmão? Rápido, né? Cheguei lá, 40 minutos depois, né? Naquela hora, eu, né, dei aquela vontade de resmungar, sabe? Pô, isso aqui e tal. Mas fui. E aí, no caminho, irmãos, o Espírito Santo falou assim, você não queria a oportunidade de falar de Jesus para ela? E eu não tive. Porque a gráfica estava cheia, eu fiquei um pouco constrangido de, né, tumultuar o serviço da menina. E aí eu fui com aquilo no meu coração. Quando eu cheguei lá, irmãos, a gráfica estava vazia. É desse jeito. Deus dá as oportunidades, irmão. Sabe por quê? Porque os campos estão brancos. E aí, oi? Ah, se eu falei, tá, espera que eu vou chegar lá, falei. Falei, irmãos, falei. E como é impressionante que a gente realmente percebe que as pessoas estão precisando de Deus, porque você vê alegria. Ah, tá, eu falei assim, olha, tenho uma boa notícia para você, eu tenho um lugar de um povo amoroso, acolhedor, que você vai ouvir a palavra de Deus, e a moça era casada, aí lógico, eu tenho que tomar cuidado, olha, você e seu marido e tudo mais, e aí peguei o telefone dos dois, já passei para o pastor Wesley, né, benção, então o contato já está sendo feito, a colheita já praticamente feita, irmãos, posso ouvir um amém? Pronto, é simples, irmãos, é no dia a dia, é no posto de gasolina, na padaria, é na gráfica, é assim. A menina deu contato com muita alegria, aquele sorriso no rosto, irmãos. Os campos estão brancos. Senso de urgência que o Senhor pede de nós. Mas o que eu fico triste, irmãos, é que é tanta gente no nosso meio, né? É tanta gente inteligente, habilidosa, mas que a gente, quando olha para a vida, a gente percebe que a pessoa só prioriza a sua própria colheita. A colheita do Senhor fica em último lugar. Quando é para a seara do Senhor, tudo é muito difícil. Eu estou sem tempo, os irmãos não ajudam, a igreja não colabora. Mas quando é para si, é estratégico, é dinâmico, é visionário, é rápido que nem um papaléguas, né? Mas quando é para o Senhor, é aquele cara que você fala assim, ó, tem 2 tartarugas aqui, você toma conta delas, ele deixa fugir uma.
É só isso, cara, sabe? Devagar, quase parando. E o Senhor não quer isso de nós, irmãos. Ele não quer. A gente vê também esse senso de urgência quando a gente vai lá em Atos capítulo 1. Jesus está subindo aos céus, Jesus está voltando para o Pai, e aí os discípulos ficam ali, abismados, né? Maravilhados com tudo aquilo que está acontecendo, e Jesus vai subindo, e as nuvens vão cobrindo o Senhor, e os anjos olham assim para os discípulos e perguntam assim: e por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo partir, ele vai voltar, mas enquanto isso vocês vão ficar assim, de boca aberta, olhando para o alto. Povo, vamos trabalhar. Vão ficar aí querendo adivinhar o dia e a hora, não compete a vocês, vamos trabalhar, vamos lá, gente. Então, irmãos, quando a gente analisa com carinho as Escrituras, a gente vê que, relativo à grande comissão, né, principalmente o Novo Testamento, tem sempre esse senso de urgência que a gente, como igreja do Senhor, a gente deve ter. A nossa missão, irmãos, é glorificar a Deus. E se a nossa missão é glorificar a Deus, a gente deve fazer isso com um senso de urgência, como a palavra pede, e com prioridade. Amém? Segunda coisa que deve ter na vida de um discípulo multiplicador, ele deve ser dedicado ao ministério de multiplicar. E agora a gente vai olhar com um pouco mais de carinho, 2 Timóteo capítulo 2. Tá? O texto, o verso 2 vai dizer assim: o que ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, idôneos para transmitir a outros. O discípulo, para gerar um novo discípulo, ele precisa o quê? Transmitir. Precisa transmitir aquilo que ele recebeu. Paulo resume muito bem essa ideia no texto que a gente ministra a ceia, porque aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Então, irmãos, aquilo que nós recebemos do Senhor, aqui na igreja do Senhor e aqui nesse lugar, glórias ao Senhor por isso, glória a Deus, nós somos edificados, nós somos fortalecidos, nós recebemos muito aqui do Senhor, irmãos. E não é querer gerar na igreja um senso de superioridade, não é isso, mas não são poucas igrejas, irmãos, que a gente vê isso, que a gente vê a forma de organização das coisas, que a gente vê um púlpito comprometido com a palavra, um zelo, através da vida do pastor Richard, de não botar qualquer pessoa aqui para pregar, com exceção de mim. Como as coisas são organizadas, um louvor bem feito, uma escola bíblica com professores, cara, o pessoal realmente estuda, se debruça, os cursos da família, enfim, irmão, o ministério infantil. Irmãos, quanto a gente tem recebido do Senhor? A gente tem recebido muito, mas não é pouco não, é muito. E isso, Deus quer que a gente transmita às outras pessoas. Só que isso requer tempo, e sobre o tempo eu vou falar no último tópico da mensagem. Isso pede da gente tempo, isso pede da gente foco, isso pede da gente energia. Então, o que Paulo está dizendo ao seu discípulo amado, seu filho na fé, é o seguinte: olha, Timóteo, esse processo, ele não pode ser feito de qualquer maneira. Então, assim, se cuida para você não perder o seu tempo, para que você não venha a trabalhar em vão. Não gaste as suas energias com qualquer pessoa. Mas pastor, mas Deus não é imparcial, Deus não ama todos, como é que é isso? Deus está selecionando quem vai ser discipulado? Não, irmão, não é questão de pior ou melhor, é questão de que tem gente que não quer. É sobre isso que Paulo está alertando. Timóteo, tem gente que não quer, tem gente que conhece a palavra e não está afim de Deus. Pronto, dessa maneira. Então, assim, lógico que a gente até percebe no perfil de Paulo, ele como um cara assim meio, por ter sido um fariseu muito zeloso, a gente percebe ele que um tanto como radical. A gente olha para Atos capítulo 13, na primeira viagem missionária, a gente vê que vai Paulo, Barnabé, seu sobrinho Marcos, né, João Marcos, e em algum momento ali da viagem, Atos capítulo 13, você vai perceber que Marcos ele desiste da viagem. E aí, cara, Paulo fica com aquilo. E aí, na segunda viagem missionária, o que acontece? Por conta desse fracasso missionário do menino, Paulo já não quer o guri. E aí isso já gera treta já que divide Paulo e Barnabé, não é verdade? E aí dá seguimento com Silas. Mas assim, a gente vê isso em Paulo, assim, o que Paulo está dizendo assim, cara, eu não quero ficar perdendo tempo com gente que não quer Deus. Não quero ficar perdendo tempo com gente que fica dando migué.
procura homens fiéis, Timóteo. Não gasta seu tempo, não gasta sua energia. E quando o Senhor fala sobre crente fiel, lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 12, o Senhor vai falar, o que se requer dos seus servos, dos seus dispenseiros, é que sejam o quê? Fiéis. Então, Paulo não está falando, Timóteo, procura o cara inteligente. Timóteo, procura o bom orador, o cara da retórica excelente. Procura o cara que tem dinheiro, procura o cara poderoso e influente. Não. Paulo, nessa mesma carta aos Coríntios, ele vai dizer, olha, vejam vocês quando abraçaram a fé. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas agradou a Deus salvar aqueles que creram por meio da pregação, da loucura da pregação. Então não é isso que Deus pede. Deus quer o quê? O cara fiel. Quando Deus manda Samuel até a casa de Jessé ungir um novo rei, Deus em nenhum momento falou para Samuel, Samuel, procura o mais alto, procura o mais bonito, procura o mais forte, nada disso. Samuel, aqui nesse momento, na casa de Jessé, você não vai achar quem eu quero. Você vai lá para o aprisco, você vai lá para o curral, você vai lá para o meio das ovelhas, que lá que vai estar o pastorzinho que ninguém dá nada por ele, mas é fiel na minha presença. Ele faz o que é certo, mesmo sem ninguém estar vendo. É ele que eu quero. É Ele. É Ele que é o homem, segundo o meu coração. Vai lá. E esse homens fiéis, irmãos, a gente pode, sem comprometer o texto, a gente pode muito bem interpretar esse fiel de duas maneiras. Isso está no slide. A primeira é ser fiel no sentido de ser uma pessoa confiável. É aquela pessoa que você pode confiar, é alguém que tem credibilidade. Paulo fala da transmissão do Evangelho, ele está falando de entregar algo que é valioso, como aquela pessoa que encontra um tesouro no campo, escondido, ele vai lá, esconde de novo, ele vende tudo que ele tem, ele vai lá e compra aquele campo com muita alegria. É sobre isso que Paulo está falando. E a gente sabe que a gente não confia aquilo que é de valor a qualquer pessoa. Você confia seus filhos a qualquer pessoa? Não. Você confia coisas da sua vida íntima para qualquer um? Lógico que não. Então é sobre isso que Paulo está falando, de ser uma pessoa confiável para receber o Evangelho, entendendo que o Evangelho é algo valioso e vai transmitir adiante. Mas também, irmãos, a gente pode entender nesse texto que esse ser fiel é alguém que acredita, é o crédulo, porque no grego a palavra pistis do Novo Testamento é a mesma palavra para dar origem à fé e à fidelidade. Então o que vai mudar? É o contexto. Pastor, fé aqui nesse contexto cabe? Lógico que cabe. Paulo pode também estar dizendo a Timóteo o seguinte, Timóteo, olha, o que eu confiei a você, transmite a homens de fé. Transmite a homens que acreditam no poder transformador do Evangelho. Timóteo, transmite às pessoas que creem no poder da restauração que pode acontecer através da mensagem da cruz. Então é perfeitamente aplicável. Timóteo, olha, transmite isso a homens que querem mudar a sua própria vida e querem também transformar a vida das pessoas que vivem ao seu redor. Irmãos, o Evangelho transforma. É a única coisa que pode transformar o homem. E quando uma pessoa vem aqui, nos visita, vamos dizer assim, a pessoa comum, a pessoa trabalha, tem sua família e tudo, a pessoa vem aqui, aceita o Senhor, a pessoa se integra a um pequeno grupo, a pessoa passa a fazer parte da igreja, isso parece que não, assim, a gente não percebe tanta diferença na vida da pessoa, mas é lógico, o Senhor
fez aquela vida diferente. O Senhor fez nova todas as coisas, como diz a palavra. Mas, queridos, eu posso dizer para vocês que foi um privilégio para mim, porque eu preguei em presídio durante muito tempo. E, a princípio, você vai lá uma vez, 2 vezes, um mês, um ano e tal, e parece que as coisas não estão acontecendo, parece que você convida os caras, entendeu?, para participar do culto, ouvem lá a palavra, louvam e tudo, e não está acontecendo nada. E aí, uma vez, para minha surpresa, tempos depois, eu já tinha até deixado de fazer esse trabalho, eu entrei aqui em Campo Grande num comércio, e o homem me encontrou e falou assim: pastor, tudo bem? E aí eu olhei assim e falei: irmão, sinceramente não lembrava. Aí ele falou assim: sou eu, fulano, lá do presídio lá. Você está lembrado de mim? Eu falei assim: agora eu estou. Empregado, irmãos. De volta para a sociedade. Casado. Cuidando dos filhos. E detalhe, não arrumou emprego, não precisou de esconder nada de ninguém, não. Foi transparente com o patrão. Falou assim: olha, a minha vida era essa. Hoje, a partir do momento eu encontrei Jesus, minha vida agora é assim, assado. O Senhor quer me dar uma oportunidade de trabalho? E o homem falou: eu te dou uma oportunidade. Isso é o poder transformador do Evangelho, irmãos. É nisso que a gente crê. E é isso que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, confia a essas pessoas que creem nesse poder de transformação para Timóteo, de tentar investir em quem não quer mudança, em quem só quer enganar todo mundo, engana a mulher, engana os filhos, trapaceia tudo, não se arrepende, não quer correção, não quer nada. Para de tentar insistir em crente que está na cadeira já há anos e anos e não ajuda, não ora, não faz nada, só critica, acha ruim de tudo e só dá trabalho. Confia em homens fiéis. E aí, irmãos, tem mais, porque não é só ser fiel, é fiel e capaz de ensinar, capaz de transmitir. Disso, a gente pode ter 2 problemas. Primeiro, é o cara que é fiel, mas não é capaz de transmitir. Não é verdade? Então, o cara pode ser fiel à doutrina, ser um homem íntegro, mas não por falta de conhecimento, mas ele não tem prazer em se dedicar à vida de outras pessoas, ele não quer. Ele não quer saber de novo crente enchendo a paciência dele, entendeu? Então, ele não quer ensinar, ele não quer ser relacional, é aquela pessoa que ela sempre mantém aquela separação de segurança, assim, você tenta chegar perto dela, conhece gente assim? Acho que todo mundo conhece gente assim, sabe? Tem gente que acolhe, que conversa e tudo, tem gente que sempre está assim, ó, você chega perto dela, ela está assim, ó, tem sempre uma muralha, ela não deixa você se penetrar muito. Então, é uma pessoa que não quer, simplesmente ela não quer. Quando eu cheguei aqui em Campo Grande, em 2005, era engraçado que, a maioria dos irmãos sabem que eu sou militar e sou controlador de voo. E trabalhando no meu órgão lá de trabalho, tinha um suboficial, ele já era muito antigo. Trabalhou já há muitos anos aqui, hoje já aposentou, e conhecia muito do lugar, mas muito mesmo. Então, assim, eu achava muito intrigante, né? E, assim, eu recém-chegado, eu olhava a forma que ele trabalhava, e falava assim: cara, eu quero aprender com esse cara. Sim, ele chegava ali no trabalho, no momento do turno, sentava, trabalhava, fazia tal, você olhava assim, sim, você ficava encantado com a forma de trabalhar, a agilidade, a inteligência, a destreza, tudo. Ele saía dali, ele passava o serviço para outra pessoa, ele saía. Ficava no canto dele, muito mal falava bom dia com as pessoas, mas ele era assim, ele ficava nos fundos da sala assim, e aí, trabalho, as coisas acontecendo e tudo, e ele estava lendo, na época do jornal de papel ainda, ele ficava assim, sentado, lendo jornal. Aí você pensa assim: não, ele já trabalhou, agora está descansando, né? Mas ele estava antenado em tudo que estava acontecendo. Aí, se alguém tivesse algum problema, ele fala assim: novinho, você está fazendo besteira aí. Eu falei assim: cara, como é que pode? O cara está lá no fundo da sala, lendo jornal, mas ele estava antenado em tudo, cara. E assim, ele estava lá enxergando coisas que 2, 3, 4 pessoas ainda não estavam enxergando, era como se fosse uma partida de xadrez que ele estava já adiantando 10 jogadas à frente. Eu falei assim: cara, como é que pode isso? Mas não passava essa experiência para ninguém, irmãos. Não deixava ninguém chegar perto dele. Muito mal dava bom dia, boa tarde, boa noite. Aí eu pergunto: de que adianta isso? O que adianta ser essa sumidade naquilo que você faz, mas não quer ensinar ninguém? Não quer passar adiante, não quer transmitir? A gente também tem aquela pessoa que ela é capaz,
até gosta de ensinar, mas ela não é fiel. Isso também é um problema, porque essas pessoas, elas alteram o evangelho, elas modificam as coisas, elas acrescentam, elas tiram, e isso traz prejuízo, e é daí que vem os falsos mestres, é daí que vem a heresia, e aí é daí que vem doença para a igreja, porque quando o evangelho é transmitido, é ensinado de forma errada, irmãos, a igreja fica doente. Então, queridos, que o Senhor nos encontre com esse coração fiel a Ele, em retidão, fiel à doutrina e com o desejo de ensinar as pessoas e de transmitir aquilo que a gente já recebeu do Senhor. Amém? Terceira coisa, um discípulo multiplicador, ele tem um coração de servo. Paulo, aos Romanos, capítulo 1, verso 1, ele diz assim: eu, Paulo, servo do Senhor Jesus, servo de Cristo Jesus. E a gente fica olhando, ele faz essa saudação em 4 cartas no total: Filipenses, Gálatas, Tito e Romanos. E aí eu fico pensando assim, ele, como remetente da carta, ele fazia questão de se dizer um servo do Senhor. E aí, como que a gente quer ser conhecido? Sabe, eu fico pensando nisso. Como eu quero, o que eu quero que as pessoas digam de mim? Sabe? O que as pessoas na sua casa dizem ao seu respeito? Porque o testemunho que realmente vale, irmãos, é o da mulher, não é não? Quer saber do marido? Pergunta para a mulher. Quer saber da mulher? Pergunta para o marido. Não, pensando bem, não pergunta não, irmão. Pergunta não, é só retórica só, não pergunta não. Mas não é isso? É assim. Então, assim, qual testemunho a gente quer ter? A gente quer ser conhecido por ter dinheiro, influência, ter não sei quantos mil seguidores no Instagram? É isso que a gente quer ser conhecido? É dessa maneira? Paulo queria ser conhecido como um servo de Deus, irmãos. Ontem nós tivemos o privilégio de estar na casa da Madalena. E ontem a gente celebrou um culto de ação de graças, de gratidão, pelos anos de vida que o Senhor concedeu ao nosso irmão Hipólito, né, no seio da família e na nossa comunidade. Irmãos, foi um culto tremendo. Presença viva, real e impactante do nosso Senhor. E o que todos nós, né, ficamos admirados em ver os testemunhos sobre a vida do Hipólito. Irmãos, que homem foi aquele? Não foi conhecido por nenhuma rede social, irmãos. Não tinha canal no YouTube. Não tinha seguidores de Instagram. Mas era um servo do Senhor, irmãos. O mundo não o conheceu. Aliás, o mundo não foi digno dele. Mas nos céus é um homem conhecido. Nos céus, diante do Senhor, é um homem honrado. Quanta coisa Hipólito fez, irmãos. Quanta gente abençoou. Esposa, família, amigos de trabalho, vizinhos. Irmãos, algo impressionante. Foi um servo. Quem foi Hipólito? Foi um servo, irmãos. Posso resumir? Foi um servo. A vida do crente é assim. Deve ser uma vida dedicada ao serviço, porque o nosso Senhor, que é o nosso modelo, ele veio ao mundo para servir. Então, assim, não há outro caminho, né? Até é engraçado, mas quem não serve, não serve, entende? Quem não serve para o reino, né? O problema é que servir é totalmente contrário às nossas inclinações. A gente não quer, porque a nossa mentalidade quer a todo tempo nos convencer que a gente só vai ser feliz, a gente só vai ter prazer em ser servido, sabe? A gente tem no nosso imaginário comum aquela cena que a pessoa está tirando férias na beira de uma piscina e está com aquele guarda-sol enorme ali numa cadeira ali esticado e vem alguém servindo uma água de coco, um suco. Não que isso seja pecado, irmãos, tá? Não que isso seja errado, mas a gente quer viver a vida toda assim, aí é o problema. E não é isso. E a gente acha que a gente só vai ser feliz dessa maneira.
Mas Jesus está falando assim, não, vocês vão ser felizes servindo. Vocês vão ser felizes transbordando na vida de outras pessoas. E aí, quando a gente realmente assume essa verdade e coloca ela em prática, a gente vai entender que é mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe, é mais feliz aquele que serve do que aquele que é servido. Mas o mundo a todo tempo vai dizer para a gente que servir é algo depreciador, que coloca a gente numa posição social inferior. Mentira, irmãos, mentira do inferno. O servir é o tirar o eu e colocar o você em primeiro lugar. E é isso que o Senhor quer. Quantas vezes a gente tem colocado o você em primeiro lugar? Dentro da nossa casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos, no ambiente de trabalho. Abraão, ele fez isso, irmãos. Chegou um momento, lá mais ou menos em Gênesis de 13 a 15, chega um momento que está Abraão, e toda vez que eu falo de Abraão e Ló, eu morro de medo de falar Jó, sabia? De errar. Abraão e Ló. Então, eles estão num lugar que, assim, a prosperidade deles é tanta que não cabe mais os dois grupos. Então, a treta começa a dar ali. E isso em família, irmãos. Os servos de Abraão com os servos de Ló. Ou seja, eles têm que apartar. E aí, irmãos, era um momento em que o patriarca da família tinha o direito de dizer assim, olha, eu vou para tal lugar. Olha, ou eu vou ficar aqui. Você, se quiser, arruma outro canto. Mas Abraão tirou o eu da jogada, sabe? Tirou o eu da jogada e falou assim, Ló, você, escolhe aí. Para onde você quer ir? Se você quiser ir para o norte, eu vou para o sul. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. O que você quer fazer? E aí, irmãos, eu tenho comigo que foi por isso que Deus o exaltou. Por isso que Deus prosperou Abraão. Por isso que Deus enriqueceu. Porque quando a gente tem algo nas nossas mãos que o Senhor nos dá, mas que a gente tem como se não tivesse, Deus prospera. Sabe por quê? Porque Ele sabe que pode confiar ainda mais, porque aquilo não vai atrapalhar o nosso relacionamento com Ele. Ele sabe que aquilo na nossa vida não vai virar um ídolo. Então, quer ter mais do Senhor? Experimenta isso. Fala, Senhor, o que eu tenho é teu. Meu carro é bonito, é bacana? É teu. A conta no bancária está boa? Estou com bastante grana? Senhor, é teu. Eu tenho como se não tivesse. Está comigo? Mas como o que o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Você está se livrando, irmãos, de criar um ídolo no teu coração. E você está se aproximando mais do Senhor e fazendo com que Ele possa te abençoar, sem você sofrer nenhum tipo de prejuízo. Vamos lá, quarto e último ponto. Eu já estou caminhando para o final. Um discípulo multiplicador, ele investe tempo no discipulado. Lembra que eu comentei que a gente ia falar um pouquinho sobre tempo? Evangelho de Mateus, capítulo 4, o texto está no slide. Jesus disse, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. O que Jesus quis dizer com sigam-me, ou segue-me? Ele quis dizer, segue-me, vem comigo. Vem comigo que eu vou nas sinagogas ensinar a respeito das coisas do reino. Vamos comigo nessa. Vem comigo que eu vou fazer umas viagens pela Palestina, a pé, vai ser cansativo, mas vamos comigo. Vamos comigo que eu vou expulsar uns demônios, entendeu? Curar uns enfermos, ressuscitar uns mortos. Vamos comigo. Vamos comigo almoçar, tomar o café da manhã. Vamos ceiar comigo. Vamos se hospedar no mesmo lugar. Vamos caminhar. Eu estou abrindo a minha vida para você participar dela. Jesus estava abraçando esses meninos, né? Como um pai abraça um filho. E o processo de discipulado, irmãos, é esse processo. É um processo de paternidade espiritual. A gente vê Paulo como bom imitador do Senhor nessa mesma pegada. Ele vai falar aos coríntios, olha, eu os gerei. Ou seja, é uma relação de paternidade espiritual. Ele fala a Timóteo, meu filho amado. E a gente que tem filho, né, pai e mãe, a gente sabe, né, o tempo que demanda o cuidado dos filhos.
E a gente também sabe que quanto mais novo o filho é, mais tempo exige da gente, mais atenção, mais cuidado. E quando a gente fala desse discipulado próximo, do discipulado 1 a 1, a gente também percebe que tem muita gente machucada, né? Gente que vem de outras denominações, de outras igrejas, né? Porque passaram por esse processo. E, irmãos, o discipulado ele é bíblico, tá? Isso não é invenção de homens. Só que se não for feito da forma correta, por pessoas maduras, vai trazer dor, vai realmente fazer ferida. Mas o discipulado, ele é o cuidado, ele é um ensino, ele é dar suporte, ele é orientar, ele é transmitir, como eu já falei, aquilo que Deus tem me dado, é transmitir para a vida de outras pessoas. Então, irmãos, com essa visão de igreja multiplicadora que a gente tem abraçado, na nossa visão e na visão da igreja, do pastor Richard, da gente como equipe, a gente entende que a gente precisa rever a nossa agenda. Não é, pastor? A gente tem pensado muito nisso, a gente precisa rever a nossa agenda, porque a agenda, ela fala sobre o tempo nosso, mas antes do tempo, o que faz realmente uma agenda funcionar são as prioridades. E a nossa prioridade deve ser gente, deve ser pessoas, porque foi a prioridade de Jesus. Jesus discipulou próximo 12, não é verdade? Assim, sem considerar do Pedro, né, Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Mas 12, não é isso? Talvez você possa perguntar assim, tá, mas por que 12? Né? 13 não poderia ser, né, irmão? De hipótese nenhuma. Mas por que não 14? Está vendo tão bem, né, pastor? Misericórdia, Jesus. Aí eu já tenho irmão já odiando, me odiando no coração já. Ô, irmãos, fica assim não, perdoa. Deus é bom, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Até me perdi. Não ouvir a esposa é fogo, né? Para de falar piada sem graça, mas eu não ouço minha mulher. Tá, por que escolheu 12? Irmãos, talvez possa até haver algum estudo, alguma teoria, porque representa simbolicamente as 12 tribos de Israel, sei lá, ou algo do tipo, assim, eu não sei se tem, tá? Mas, assim, quando você olha na prática, Jesus, ele discipulou 12, porque era o tempo que ele tinha disponível para, de fato, ter no convívio dele esses 12 para discipular. Ele teria a condição de discipular 12, foi isso que ele escolheu, para estar perto. E aí a pergunta, assim, quando a gente olha, Jesus lá, ele libertou o gadareno, e o gadareno queria segui-lo. O que ele falou para o gadareno? Assim, desculpa falar dessa forma, cara, na minha agenda não dá mais, eu já estou com essas 12 tranqueiras aqui junto comigo, eu não aguento mais um. Foi mais ou menos isso que Jesus disse. Eu tenho que fazer o negócio com qualidade, humanamente falando, eu dou conta de 12, entendeu? Aí a pergunta que eu faço para você é a seguinte, você dá conta de quantas? Entendeu? Essa é a pergunta essa pergunta que eu deixo para você refletir, que eu já estou finalizando a mensagem já para a gente orar. Você dá conta de quantos? Você não vai responder essa pergunta para mim. Com o auxílio do Senhor, você vai responder isso para Ele. Porque a gente tem que pensar sobre isso. Porque, como eu já falei, a gente está recebendo muito do Senhor. A gente já está no Evangelho há muito tempo. E a gente tem que discipular, irmãos. Ah, pastor, para mim 12 é humanamente impossível. Para mim também. Mas quantos? Vamos reduzir um pouco? 7? É muito? 5? 4? 3? 1, irmãos. Se você no seu coração já respondeu 1, Deus seja louvado. Então, ore por esse 1, que você talvez ainda não saiba quem é. Invista tempo nesse 1. Ensine a palavra a esse 1. Ensine através da palavra também, através do exemplo a esse 1. E permaneça no pé dele, até ele ser capaz de andar com as próprias pernas e reproduzir o que você fez na vida de outra pessoa. Amém? É isso que o Senhor quer de nós. Esse é o processo de um discípulo multiplicador. Ele sente da parte do Senhor a urgência dele, ele está dedicado ao ministério de multiplicação, ele tem um coração de servo, irmãos.
Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. Não há nada melhor na vida do que servir ao Senhor. Quanto mais eu, minha família, Raquel, a gente se dedica à obra, mais feliz a gente vive, um com o outro, com as crianças, com a família. Não há alegria maior do que isso, irmãos. Não há. Não acredite na mentira de Satanás que você tem que ser servido a todo tempo. Não. O propósito do Senhor para você é servir. Você não é uma máquina, mas se eu pudesse dizer assim, eu diria que o Senhor te programou para servir. E é só nesse propósito que você vai encontrar felicidade. É só nesse caminho que você vai achar alegria. Caminho de ver, irmãos, pessoas restauradas. Poder ter o privilégio de ver pessoas crescendo no Senhor e amadurecendo. Não há nada que pague, irmãos. Em nome de Jesus não há. Fique em pé no seu lugar. Vamos orar. Senhor, eu te louvo, Pai. Te agradeço porque o Senhor é um Deus bondoso. Como o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Como o Senhor tem derramado, Pai, do Teu Espírito sobre nós. Através dele, Pai, nós temos força. Nós temos o vigor. Nós recebemos, ó Pai amado, com clareza e discernimento a Tua palavra. Pai, não é possível uma pessoa estar aqui nessa comunidade, na Igreja Batista Memorial, e dizer que não está sendo alimentada pelo Senhor, Pai. O Senhor tem alimentado o seu rebanho, e glórias ao Senhor, Pai. Sabe por quê, Pai? Porque o Senhor quer ver no meio do seu aprisco ovelhas saudáveis, ovelhas firmes no Senhor, ovelhas, ó Pai amado, que muitas já estão e outras estarão prontas para gerar novas ovelhas, isso tudo, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Então eu te peço, ó Pai amado, em nome de Jesus, coloca sobre a Tua igreja esse senso de urgência e de prioridade, Pai. Que a gente pare com essa procrastinação, Pai, de querer deixar tudo para depois, de falar de Jesus amanhã, de orar amanhã, de conhecer mais a palavra amanhã, de investir na vida de pessoas amanhã. Não, Pai, é hoje, porque os campos estão brancos, Senhor. Que a gente possa ser dedicado, ó Pai amado, a esse ministério de fazer novos discípulos, Senhor. Que o Senhor nos dê do Teu próprio caráter, Pai, porque a palavra diz que o Senhor é fiel. Aleluia! Deus é fiel. E só o Senhor, Pai, pode nos transformar em homens e mulheres fiéis à imagem e semelhança do Teu Filho. Então eu peço, Pai, derrama de fidelidade sobre o Teu povo. Que o Teu povo seja fiel, ó Pai amado, nos seus dízimos e nas ofertas. Que o Seu povo seja fiel, ó Pai amado, à palavra. Que o Seu povo, ó Pai amado, seja fiel ao Senhor em todas as coisas, em nome de Jesus, Pai. E que a gente tenha, ó Pai amado, esse desejo, esse ardor de se entregar à vida de outras pessoas, ó Pai amado, e que a gente não venha a se alegrar apenas com o nosso próprio sucesso, com o nosso próprio progresso e prosperidade, mas que a gente venha a se alegrar com os nossos irmãos que crescem, que conhecem ao Senhor, que são restaurados, que são transformados, que vivem uma vida, ó Pai amado, em plenitude, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Cuida da Tua igreja, Pai, e que a gente possa, é minha última oração, Senhor, que a gente possa rever as nossas prioridades, Pai, e que a gente venha gastar tempo com os Teus pequeninos, Pai, sabendo que o Teu amor por eles é grandioso, porque o Senhor é um Deus, Pai, que cuida de todo o Seu povo. O Senhor cuida de todas as Suas ovelhas, e o Senhor quer, ó Pai amado, todas sendo fortalecidas, crescendo e se tornando, ó Pai, cada dia mais semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E é nesse nome, Senhor, nome que é sobre todo nome, que eu oro e que eu te agradeço, Paizinho. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Queridos, até daqui a pouco, às 17h59, se o Senhor não voltar antes, nós estaremos aqui, amém? Para cultuar e para celebrar o nome do Senhor mais uma vez, tá? Que você possa ir na graça e na paz do Senhor. Estenda suas mãos que nós vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor é maravilhoso e o teu amor e a tua graça têm sido derramada sobre o teu povo. E eu te peço, Pai, que esse amor de Deus o Pai, ele permaneça. Que essa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ela seja abundante e que a comunhão e as consolações do Santo Espírito do Senhor sejam sempre presentes sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.